Estimados amigos e amigas, queridos irmãos e irmãs, convido a todos para mais um estudo, uma reflexão na Palavra de Deus, continuação dos nossos estudos na primeira carta aos Tessalonicenses. Sejam muito bem-vindos, queridos leigos da comunidade de São Paulo, aqui de Novo Hamburgo, querida comunidade de São Paulo, querida comunidade de Jesus Redentor, e todos vocês que costumeiramente nos assistem, ou de vez em quando, ou quem eventualmente esteja pela primeira vez, bem-vindos a uma reflexão sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 2, versículos 1 a 16. É um texto muito bonito, muito importante para nossas vidas. Eu proponho dividirmos ele em 4 partes. Os primeiros 2 versículos, o Paulo se refere ao tempo em que ele foi evangelista entre os próprios tessalonicenses, ele e companheiros, quando foi fundada a comunidade cristã em Tessalônica. Daí nos versículos 3 e 4, Paulo se refere a adversários, falsos mestres, pessoas que apregoavam idolatria, falsos deuses, pessoas interessadas só no próprio ganha-pão, tentando conquistar pessoas com falsidade para o seu lado. Nos versículos 5 a 12, a terceira parte, eu diria que está o centro do coração pastoral de Paulo, o profundo amor que ele tem com os tessalonicenses. E finalmente a quarta parte, nos versículos 13 a 16, Paulo elogiando os tessalonicenses e animando eles a ficarem firmes na fé, devido ao fato de receberem o Evangelho com verdadeira fé e persistirem na prática do amor cristão, mesmo que isso implicasse em sofrimentos, em perseguições. Então me acompanhem nessa reflexão, nessas 4 partes. A primeira parte, Paulo se refere, ele escreve de Corinto, para animar os tessalonicenses. Nos primeiros 2 versículos, ele se refere ao tempo que ele os evangelizou. Diz ele: "Vocês sabem muito bem, irmãos, que a nossa visita não ficou sem proveito. Sabem também como fomos maltratados e insultados na cidade de Tessalônica. Insultados, aliás, na cidade de Filipos, antes de chegarmos aí em Tessalônica. Ali depois eles foram maltratados e expulsos. Fomos muito combatidos, mas o nosso Deus nos deu coragem para anunciar a vocês a boa notícia que vem dele. Antes de chegar em Tessalônica, Paulo tinha pregado em Filipos, estado ali, ele foi expulso de lá, dali ele foi para Macedônia, onde, segundo alguns, ele deve ter ficado pelo menos em torno de 1 ano. A Bíblia não o diz. Pensa-se que ele ficou tanto tempo pelo resultado de tudo que ali aconteceu. E a visita, diz Paulo, o tempo que estivemos entre vocês não ficou sem proveito. Deus nos deu coragem para anunciar o Evangelho, mesmo que em meio a muitas dificuldades. Aí vem a segunda parte, Paulo se refere aos falsos mestres, versículos 13 e 4. Aquilo que anunciamos a vocês não se baseia em erros ou em má intenção. E também não tentamos enganar ninguém. Pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falemos, porque Ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Não queremos agradar as pessoas, mas a Deus que põe à prova as nossas intenções. Paulo diz tudo isso porque tinha pessoas ali que procuravam só agradar as pessoas e levando-as ao erro. Eram falsos mestres. A intenção de Paulo e seus companheiros nunca foi agradar a homens, mas agradar a Deus com a verdade. E aí vem a terceira parte, o coração pastoral de Paulo é o centro do texto propriamente dito. Versículos 5 a 12. Pois vocês sabem muito bem que não usamos palavras bonitas para enganar vocês,
nem procuramos tapear vocês para conseguir dinheiro. Deus é testemunha disso. O verdadeiro evangelista é aquele que põe a verdade na ponta da chuteira, por assim dizer. Nós não procuramos tapear vocês com palavras bonitas, e a nossa intenção ao pregar o Evangelho também não foi tirar dinheiro de vocês. Adiante ele vai dizer que ele trabalhou com as próprias mãos para se sustentar. Ele ganhou algumas ajudas dos cristãos de Filipos, dos filipenses. Aliás, do único lugar que ele diz que ele ganhou e recebeu e aceitou ajuda financeira. Ele tinha esse direito, mas quando ele chegava num lugar para evangelizar, para deixar as portas totalmente abertas para o Evangelho, ele se privava desse direito. É isso que ele está dizendo aqui, que ele não agia para conseguir dinheiro. Deus é testemunha. Nunca procuramos elogios de ninguém, nem de vocês e nem dos outros. Como é fácil a gente, como pregador do Evangelho, e a gente sofre de fato essa tentação, procurar falar coisas agradáveis aos ouvidos humanos, mesmo que deturpando o Evangelho. Né? A gente sofre essa tentação. Mas o Paulo diz, nós não procuramos os elogios de vocês, nem dos outros. No entanto, nós tínhamos o direito de exigir de vocês alguma coisa, por sermos apóstolos de Cristo. Aqui volta novamente a questão do pagamento digno ao trabalhador do seu salário, diz a Bíblia. No outro lugar, aquele que ordenou o Senhor que aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. E o Paulo defendeu em relação a outros isto também. Dizendo, mas quando estivemos com vocês, nós fomos como crianças, fomos como uma mãe ao cuidar dos seus filhos. Olha, o que uma mãe faz pelos seus filhos não dá para descrever. A mãe não mede esforços, ela não leva em conta se está ganhando pagamento, não está ganhando pagamento. Ela simplesmente deixa o seu coração maternal falar mais alto. Várias comparações ele vai fazer daqui para frente. A primeira delas é esse: nós fomos como uma mãe quando estivemos entre vocês. Nós os amávamos tanto, outra comparação, que gostaríamos de ter dado a vocês não somente a boa notícia que vem de Deus, mas até mesmo a nossa própria vida, como nós os amávamos. Paulo disse certa vez que, se necessário fosse, ele daria a sua própria vida. E ele tinha no seu coração isso. Se fosse para o bem de alguém, para a salvação de alguém, ele estava disposto realmente a entregar a própria vida. Né? Até esse ponto ele os amava. E se alguém quer ser pregador do Evangelho, tem que ter profundo amor para com os seus ouvintes. E continua ele: irmãos, vocês com certeza lembram como trabalhamos e lutamos para ganhar nosso sustento. Mais uma vez ele se refere a esse fato para não dar nenhum escândalo, ou pelo menos que não houvesse nenhum obstáculo para que o Evangelho chegasse às pessoas. Mais uma vez ele diz: vocês lembram como nós trabalhamos pelo nosso sustento? Trabalhávamos de dia e de noite, a fim de não sermos uma carga para vocês, enquanto anunciávamos o Evangelho, a boa notícia que vem de Deus. Né? Aqui é bom lembrar que na carta aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 10, ele agradece aos filipenses pela colaboração financeira que eles tinham dado. Ele diz que, assim, não que tivéssemos necessidade, né, porque eu aprendi a viver contente com muito ou pouco em toda situação, mas vocês fizeram muito bem em colaborar comigo.
E Paulo também diz que eles enviaram colaborações a ele em Tessalônica várias vezes. Tá? Vocês são nossas testemunhas e Deus também de que o nosso comportamento entre vocês que creram foi limpo, correto e sem nenhuma falha. Como é que o Paulo pode dizer isso? Ele que disse numa outra ocasião que ele era o principal dos pecadores ao confessar seus pecados. Como é que ele pode dizer isso não é se gabar? Quando ele diz o nosso comportamento entre vocês foi limpo, correto e sem nenhuma falha. Paulo não está dizendo que ele não tem pecado. Aqui, indiretamente, ele está dizendo que ele efetivamente crê no perdão de Jesus Cristo e a partir deste perdão e da fé em Jesus Cristo, com o auxílio do Espírito Santo, ele sempre tenta fazer o melhor possível em favor da igreja, da pregação do Evangelho, em favor dos irmãos, da salvação do mundo. Vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata a seus filhos. Mais uma comparação, ele não se aproveitava deles de jeito nenhum. Antes ele tinha falado como uma mãe que se sacrifica pelos filhos, não mede esforços, não computa em dinheiro o que ela faz. E agora ele cita como um exemplo um pai, como um pai. O pai quer o verdadeiro pai, né? Ele só quer o bem dos seus filhos. Nós os animamos e aconselhamos para que vocês vivessem de uma maneira que agrade a Deus, que os chama para serem parte do seu reino no seu reino e na sua glória. Aí um conselho final desse coração pastoral de Paulo. Agora nós advertimos vocês, nós aconselhamos vocês, nós animamos a vocês para que vivam de uma maneira agradável a Deus. Vivam o Evangelho, vivam a fé. Ele está se referindo, obviamente, ao amor ao próximo, como pessoas que pertencem ao reino de Deus, até que Deus os chame para a glória definitivamente. Mas eles e nós que cremos em Cristo, eles já pertenciam para o reino de Deus aqui e agora, nós já pertencemos para o reino de Deus aqui e agora. A redenção final, a salvação final virá depois na vinda de Cristo. Depois desses versículos 5 a 12, colocando assim o coração pastoral, evangelístico, todo o amor de Paulo nessas palavras, aí vem a quarta e última parte do nosso texto, falando da reação dos tessalonicenses ao ouvir o Evangelho. Ele diz o seguinte: existe outra razão pela qual sempre damos graças a Deus. Quando levamos a vocês a mensagem de Deus, vocês a ouviram e aceitaram. Vocês não rejeitaram, vocês creram, ouviram e aceitaram. Não a aceitaram como uma mensagem que vem de pessoas, mas como uma mensagem que vem de Deus, o que de fato ela é. Receberam a mensagem como vinda de Deus e ela vem de Deus. Não é palavra de homens. Os homens são apenas instrumentos. Pois Deus está agindo em vocês, os que creem. Tudo é obra de Deus. Meus irmãos, o que aconteceu com vocês, os que creram, agora vai se referir às perseguições. O que aconteceu com vocês já havia acontecido também com as igrejas de Deus na Judéia, com o povo dali que pertence a Cristo Jesus. Vocês foram perseguidos pelos seus próprios patrícios, do mesmo modo que os cristãos da Judéia foram perseguidos pelos judeus. Foram os judeus que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. Talvez o Paulo tivesse em mente que em Jerusalém houve o primeiro martírio, o primeiro mártir cristão foi Estevão, né? Eles, os judeus, desagradam a Deus e são inimigos de todos. Tentam até nos impedir de anunciarmos a mensagem de salvação
aos não-judeus. Ali em Tessalônica, eles foram expulsos, os irmãos os levaram, na verdade, embora para não serem mortos. Eles foram levados a Bereia, cidade vizinha, quando um grupo de judeus, não todos, obviamente, um grupo os apertou, um grupo chegou a prender Jason, em cuja casa Paulo estava hospedado, né? E dali então os irmãos os levaram para Bereia. Então Paulo continua dizendo dos judeus que tentaram impedir que lhes anunciasse a mensagem. Com isso eles completam o total dos pecados que eles têm cometido, mas agora o castigo de Deus caiu finalmente sobre eles. Como os judeus, aquele lado deles, aquele grupo deles, que sempre perseguiu profetas, perseguiu e matou a Jesus, perseguiu os apóstolos, agora também na Ásia Menor, nas igrejas, perseguia a igreja. Paulo diz que a paciência de Deus acabou, agora eles serão castigados. E isso efetivamente aconteceu em Jerusalém a partir do ano 70, quando Jerusalém foi invadida e o templo foi destruído. Eu quero concluir com algumas observações que eu anotei, alguns pensamentos para nós. O Senhor quer que nós creiamos e compartilhemos amplamente o Evangelho, mesmo que haja sofrimento ou conflito no nosso caminho. Temos que falar o que agrada a Deus e não o que agrada aos homens. Não fazemos isso por causa do dinheiro, mas por fidelidade ao Senhor. O Senhor que esteve com os discípulos, Ele mesmo prometeu também estar conosco da mesma maneira. Ele nos capacitará a passarmos por qualquer privação que possamos vir a enfrentar. Apesar das nossas fraquezas, a verdade e o poder do Evangelho nunca mudam. Nós, mensageiros, somos como potes de barro, mas o tesouro do Evangelho é o poder de Deus, a salvação pela fé em Cristo Jesus, pela sua morte e ressurreição que nós cristãos anunciamos. Deus perdoa nossas fraquezas, porque nós somos fracos. Quando pedimos o perdão, Ele nos perdoa, e quando pedimos o seu Espírito Santo, Ele nos fortalece. Eu quero concluir com uma palavra que um anjo disse ao profeta Daniel no Antigo Testamento, na Babilônia, numa certa ocasião, quando Daniel se sentiu profundamente fraco. Ele, o anjo, disse, isso está em Daniel, capítulo 10, versículo 19. Olhem que palavra animadora para nós. Ele, o anjo, disse, Deus o ama, portanto não fique com medo. Que a paz de Deus esteja com você. Anime-se, tenha coragem. Daniel 10, 19, repito, Deus o ama, nos ama, então não fiquemos com medo, sabendo que a paz de Deus repousa sobre nós. Nos animemos mutuamente, tenhamos coragem, porque Cristo está conosco até a volta definitiva dele, até o encontro definitivo com ele. Amém. Vamos orar. Querido Deus, Pai Celestial, muito obrigado por mais esse estudo da Tua Palavra. Muito obrigado por todas as orientações. Dá-nos a mesma fidelidade que Paulo e seus companheiros tiveram por assistência do Espírito Santo. E dá-nos a mesma fé, coragem para testemunhar que os filipenses que ouviram a mensagem, que os tessalonicenses que ouviram a mensagem também tiveram. Concede-nos, Senhor, a Tua graça hoje e sempre. Abençoa todos que nos acompanharam e concede-nos mais oportunidades para ouvirmos o Teu Evangelho, crescermos na fé e no amor.
por amor de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.